nós estaremos fazendo o estudo da nossa lição de número 12, com o tema O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Nós vamos estar fazendo menção na leitura bíblica, que se encontra em Atos 11, dos versículos 19 ao 26, e também do capítulo 13, dos versículos de 1 ao número 5. Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos grupos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Selamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Vamos também fazer menção do texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 2. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é garantia do sucesso de toda a obra missionária. Bem, queridos, essa lição nos ensina que o modelo para uma igreja seguir, ela precisa se espelhar no modelo da igreja de Antioquia. Porque essa igreja surgiu pelos gentílicos. E o que acontece? Com a morte, né, de Estevão, que houve a perseguição, né, dos cristãos que estavam em Jerusalém, o povo, os discípulos foram dispersos, né? Eles saíram, eles foram praticamente obrigados, por causa da perseguição, a saírem, né, de Jerusalém. Alguns ficaram e outros seguiram, né? E justamente eles foram para a cidade de Fenícia, né? Para também Antioquia e para Chipre. E aqui nessa leitura bíblica, nós vemos que alguns resistiam, não falaram o evangelho para os gentios, eles estavam falando só para os judeus. Mas aqui é mencionado que os discípulos, né, varões de Chipre e de Cirene, eles entraram em Antioquia e falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E aí nasce a primeira igreja gentílica, né, que é justamente a igreja de Antioquia da Síria.
da Síria, para diferenciar, né, da outra Antioquia, né, da Psídia. Bem, então vamos, dei uma pequena introdução, né, nós vamos agora estar acompanhando na nossa leitura, na nossa revista, ok? E vamos estar falando um pouco da natureza, né, e da característica dessa igreja que nasceu ali, a igreja gentílica, que nasceu em Antioquia, né, da Cirícia. Ali aconteceu da igreja, ela está surtindo efeito, muitas vidas estavam sendo salvas, e essa notícia chegou até Jerusalém. E ali Barnabé, né, ouvindo essas boas, né, notícias, ele partiu, ele foi para Antioquia. E ali ele se juntou também com os mestres, os doutores, né, e ficaram ali, como nós lemos aqui. Ele era um homem, né, de fé, ele de bem também, né, e cheio do Espírito Santo. E ele impulsionou aqueles que estavam, né, na igreja de Antioquia, né, a cada vez mais se moverem, né, para fazer a obra de Deus. E nós vemos aqui que a natureza de Antioquia, nessa cidade, ela era chamada de Rainha do Oriente. E ali tinha ali vinham povos de diversas cidades, né, que estavam ali em Antioquia. E isso facilitou também a questão do conhecimento da cultura, dos costumes, né? E ali surge a base missionária da igreja, né, para cumprir a ordem, né, onde está aonde Jesus deixou em Mateus 28:19, né, o ide. Né? E uma coisa também que eu queria colocar para vocês importante é que lá vamos ver aqui, muito importante isso para nós falarmos, que lá em Jerusalém, né, por eles estarem acomodados, né, eles não queriam sair de lá. Né? Mas Deus, o propósito do Senhor é que eles fossem revestidos, e aconteceu isso em Atos 1:8, eles foram revestidos, né, do poder, né? E esse povo que estava ali, né, os judeus também de diversas cidades, né, eles viram o cumprimento disso, eles receberam poder para poder, né, sair, eles tinham autoridade, eles tinham ousadia para sair e poder falar, né, de Jesus para outros gentios. Então, aí começa, né, mais uma vez, eu repito, friso, que começa a missão, né, a base missionária. Bem, então, Barnabé, né, estava ali e ele lembrou de Paulo, ou Saulo, e foi buscar Saulo para que se juntasse também, né, aos doutores, aos profetas, né, que ali estavam. E esse grupo, eles oravam, eles jejuavam, e eles também receberam do Espírito Santo, porque quem move a missão de Deus é o Espírito Santo. E a chave, né, do sucesso é a oração, é o jejum. E ali, esse grupo, eles estavam nessa condição de jejuar, de orar, ouvir a voz do Espírito Santo, porque Jesus, quando ele foi ao assunto dos céus, ele deixou o Espírito Santo, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E esse poder que foi derramado lá em Atos 1:8 estava com eles. E ali houve a vocação, o chamado, né, missionário para o apóstolo Barnabé e também para Saulo. Vamos voltar um pouquinho à nossa lição aqui, para nós nos continuarmos situados aqui. Bem, então nós vimos um pouco da natureza, né, e da característica. Ali era uma cidade estimada com quase 500 mil habitantes, né? Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, assim como, né, já tinha falado,
né, sobre também a questão dos costumes, né, do mundo inteiro. Isso facilitou bastante também, né, ao chamado de Paulo, de Saulo e Barnabé para a sua missão, né? E nós vemos também aqui que essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém. Então, é a sede de missões da Igreja Cristã. Bem, vamos agora para o item de número 2. A igreja em Antioquia. Então, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Tudo isso já, né, mencionado, né? Então, estou fazendo um retorno aqui daquilo que a gente que já mencionei. Então, nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Está lá na leitura bíblica, Atos 11, no versículo 26. Então, essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios, porque ele foi chamado para pregar aos gentios. Está lá creio que em Atos 9, o chamado dele para os gentios. Bem, no item 3, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes, em geral, outrora dispersos por causa da perseguição, né? Isso tem que ficar bem assim nítido na nossa mente, para a igreja, nós como igreja, né? Por causa da perseguição. Quando há um comodismo, quando há uma comodidade, né? Que está bom e não quer sair, algo Deus pode fazer, né? Porque Deus tem propósito do Evangelho, né? Ir adiante, ir até os confins da terra, né? Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, né? E até os confins. Então, nós, como igreja, nós não podemos nos acomodar nem nos acovardar, mas deixar que o Espírito Santo nos chame para fazer a obra na qual o Senhor, né, nos designou. A igreja existe, a igreja vive, porque tem um propósito, e o propósito é de tornar Cristo, né, conhecido e o Deus ser glorificado, né, através da obra da igreja. Então, foi feito essa igreja, a base missionária, né, ela existiu pela obra dos leigos, né? Então, não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja, né, em Antioquia, onde está na leitura que nós fizemos aqui, e vamos repetir, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Esses foram aqueles que estavam resistindo ainda. Mas aí Deus levanta Chipre, né, Cirene, os varões de lá, e eles, com ousadia, né, falam ali, né, levanta essa igreja, surge essa igreja dos gentílicos, uma igreja ousada, uma igreja cheia de favor de Deus, né, para obedecer ao chamado do Senhor. Então, por causa do anúncio do Evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, né, a ponto de os apóstolos enviarem a Barnabé. Falamos isso também já, vamos dar mais um avanço aí no nosso estudo dessa lição que Deus tem nos abençoado. E como um auxílio também, eu quero colocar também para você, que está nos ouvindo, está nos assistindo, foi a primeira vez que, né, nessa igreja de Antioquia da Síria, os discípulos foram chamados de cristãos,
né? Está em Atos 11, 26, que nós lemos também. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. O que seria cristão? Né? Hoje está sendo muito até banalizada essa palavra cristão. Né? As pessoas, às vezes, né, de uma outra religião, mas, eu sou cristão. Então, nós vamos, né, conhecer um pouquinho, ou relembrar o que é cristão. Né? Então, a palavra cristão, ela vem do grego, cristianos, ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Está em Atos 26, Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Depois vocês recorrem lá na Bíblia e dão uma lida. Então, originalmente, era um termo que descrevia servos e seguidores devotos de Cristo, que não tinham medo de se separarem da impiedade, da corrupção e da imoralidade da sociedade, a fim de se identificarem com Cristo. Hoje, o termo se tornou um nome genérico, aplicado a quase todos os que afirmam crer em Jesus. Como resultado, o termo foi quase esvaziado do significado original do Novo Testamento. O termo deveria sugerir a ideia de nossa relação pessoal profunda, de nossa devoção a Cristo. Né? Então, nós somos cristãos porque nós seguimos os passos de Cristo, procuramos fazer aquilo que Cristo fez, né? Nos assemelhar, somos pequenos cristos aqui na Terra. Então, esse é o termo de ser cristãos, é de fazer a vontade de Deus, né? Assim como Jesus veio, né, enviado do Pai, né, que ele disse que a minha comida não era bebida, mas era fazer a vontade, que a minha vontade não era beber nem comer, mas era fazer a vontade do Pai. Amém? Bem, vamos agora para o nosso tópico de número 2, que fala uma igreja missionária em ação. Então, a gente sabia que ali, na missão de Antioquia da Síria, né, havia doutores, né, havia profetas, mestres, né, e que eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. No item de número 2, uma liderança servidora. O que seria uma liderança servidora, né, dessa igreja? Ela não tinha acepção de pessoas, porque ali tinha, né, cidadãos, né, ou cristãos, se tornaram cristãos, de várias localidades ou cidades. Né? Aqui a gente vê que um exemplo, Barnabé, né, é um consolador misericordioso. Simeão, um homem negro africano. Lúcio, um sirineu africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca. Herodes Antipas, que matou João Batista. E Saulo, fariseu, um ex-perseguidor da igreja. Então, estavam todos juntos ali, né, sem discriminação. Né, eles tinham um alvo, eles tinham um propósito, que era fazer a vontade do Senhor e cumprir o ide do Senhor. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas na Ásia Menor e na Europa. Então, a finalidade de estarem juntos era de ir mais adiante, né? Seguir para as regiões ainda não alcançadas. No item 3 fala, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então, neste ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Então, foi o Espírito Santo quem separa o missionário, o vocacionado, porque missionário, todos nós, toda a igreja, né, todos os cristãos são missionários, fazendo missão em casa, junto da sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, todos somos missionários, né? Mas há chamados específicos,
né? Há chamados para você ir mais à frente, sair da sua Jerusalém e você ir até a Judéia, ir até a Samaria e chegar até os confins. Mas isso Deus chama especificamente, Deus convoca tanto o missionário quanto também os líderes da igreja. Mas a posição que a igreja deve permanecer e os líderes convocando a igreja é para ir para a oração, é para ir para o jejum, com a finalidade de ganhar vidas ao nosso redor e além, né, da nossa circunvizinhança. Então, aqui nós vemos essas modernidades, mas a gente dá o nosso jeito. Então, dando continuidade aqui, então essa sensibilidade espiritual, né, deixando o Espírito Santo conduzir, porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Se estiver ligado em oração, em jejum, dando a liberdade ao Espírito Santo, ele faz a convocação, né? E ele só faz a convocação, ele só age quando você assim permite, né? Quando a igreja está aberta para isso. Então, note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, que eram os profetas, mestres, e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Então, após receber a orientação do Espírito, e antes de enviar Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, né? Justamente os dois ali, né, eles receberam a vocação e ali receberam a posição de mãos e saíram, né, saíram para o campo missionário. Eles saíram da base para o campo missionário. Então, a lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. E que assim também seja para nós, né, como igreja também do Senhor Jesus, nesse tempo contemporâneo, né, que nós possamos jamais esquecer esse modelo da missão Antioquia da Síria. Quero fazer mais um auxílio, dar mais um auxílio também aqui para nós estarmos, né, ainda mais recebendo de Deus aquilo que Ele quer falar através desse estudo. Então, a função do missionário. Os missionários cristãos hoje devem se dedicar ao mesmo tipo de atividade, serem ministros, isto é, servos de Cristo e mensageiros do seu evangelho, isto é, das boas novas. Embora os missionários também possam servir a muitas necessidades práticas, particularmente em culturas que estão fechadas, a pregação pública do Evangelho, o propósito principal deles ainda deve ser apresentar as pessoas a Cristo. Então, os missionários que vão para lugares fechados, né, precisam usar de estratégias, e a estratégia é chamar para perto, né, é fazer relacionamento, mas sem nunca esquecer, né, o fator principal, apresentar a pessoa de Cristo. Então, ele é o único que pode resgatá-las, ele é o único que pode resgatá-las das consequências finais do pecado e da rebelião contra Deus e do poder de Satanás. Além disso, a obra de um missionário envolve disciplinar novos crentes. Então, o missionário também, ele ganha almas, mas ele disciplina, ele discipula, né, para seguir a Cristo, né, e também apresentar sua palavra diariamente, para aprender, né, na verdade, da sua palavra diariamente. Então, isso inclui incentivá-los a receber o Espírito Santo e seus dons, e ensiná-los a obedecer tudo que Cristo mandou, né, naquela ordem que ele deu lá em Mateus 28, 19 e também no 20. Vamos para agora para o tópico de número 3, o serviço de missões.
O item 1 fala o início das missões cristãs. Então, nós vemos aqui que tudo iniciou pela, né, convocação, pelo chamado, né, de Paulo, para ele, né, sair, ele recebeu a bênção para sair, e ele, sim, aí nesse meio, antes da saída deles, eles estiveram em Jerusalém, lá eles encontraram, né, com João Marcos, o primo de Barnabé, o trouxe também, né, para seguir também nos propósitos, né, da viagem, no chamado, e o João Marcos esteve, né, um pouco e depois retornou, não ficou todo o tempo com eles, retornando para Jerusalém. Bem, quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem, então, quando eles receberam a bênção, a imposição de mãos, eles foram para Chipre. E aí aconteceu a primeira viagem do apóstolo Paulo, e eu trouxe até um mapinha assim para vocês verem, né, os pontos aonde ele passou. A gente vai estar fazendo uma menção aqui, mas se vocês tiverem também um mapa em casa, vocês vão seguindo, né, ver os pontos aonde o apóstolo Paulo parou, aonde ele fez, né, a obra, aonde ele foi perseguido também, porque o chamado missionário também implica isso, né? Há perseguições, há tribulações, mas Jesus, o Espírito Santo está sempre na frente a conduzir ao chamado desse missionário. Bem, então, aqui nós vemos que o roteiro da viagem e a atividade missionária. Então, ela está contida entre os capítulos 13 e 14 de Atos. Então, onde se encontra diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Então, nos capítulos 13 e 14, a gente vê todo, né, a atividade, todo o desempenho de Paulo para, né, chegar até a conquistar, né, outros gentios para Cristo. E não foi uma obra fácil, né? Então, aqui ele sai, né, as atividades deles foi desenvolvida. Foi em Chipre, tá? Foi passando também na Antioquia de Pisídia, ok? Missão em Icônio, em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, e teve um regresso à Antioquia. Então, ele voltou para a Antioquia da Síria, né? Lá está em Atos 14, 27. Então, basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado ainda, né? A perseguição e oposição ao evangelho. Batismo do Espírito Santo, separação de líderes, tudo isso aconteceu, né, na viagem de Paulo, né, para esses lugares, né? Mas Paulo, ele não tinha a vida dele para ele mesmo, né? Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não tinha vida preciosa para ele, mas ele queria fazer a vontade de Deus. Teve também contatos e visões das igrejas, revisões das igrejas, né? Ele também, quando implantava a igreja naquele lugar, ele voltava para rever, né, como estava a obra. Então, assim foi, né, o chamado de Paulo, e que é um exemplo para nossas vidas também, enquanto cristãos que somos. Então, havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram à Antioquia da Síria, né, cheio de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. E isso é uma verdade, né? Eu tiro até por mim mesmo, né, nas poucas viagens que fiz missionárias. E quando a gente volta diferente, a gente volta alegre, renovados, né? Por ter feito a obra do Senhor, por ter feito o nome do Senhor ter sido glorificado nos lugares, né, na qual Deus assim tem me enviado, nos enviado, né? Que, na verdade, quando envia um missionário, a igreja também está indo junto, orando, contribuindo, né, e enviando. Vamos para o item 3, que diz prestando contas, né? Então, assim, a obra ela é feita, mas o missionário precisa sempre trazer a resposta daquilo que foi feito no lugar, né? Prestando conta, né, a base, né? E ali a base deles era
a igreja de Antioquia da Síria. Então, afinal de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam conta à igreja que os havia recomendado, a despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária. Então, Paulo e a equipe, né, que estava com ele, evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Por isso, nós, como igreja, estamos aqui hoje, né? Através de Paulo, dos missionários, né? E depois o Evangelho chegou até nós. E nós estamos aqui, né? Para louvar e glorificar o nome do Senhor. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Oh, glória a Deus, né? E nós também, né, éramos esses gentios alcançados, né? Fomos gentios alcançados também por o Evangelho, né? Bem, aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia missionária. Missionários independentes. O que seriam esses missionários independentes? Não existe missionários que vai porque Deus me falou. Não. O missionário ele precisa estar sobre a cobertura da sua liderança, e quando ele vai porque assim ele recebeu a bênção, né, para ser enviado. Então, ele não vai por ele mesmo, né? E falando ainda que somente ao Senhor, né, como coisa assim, só o Senhor, né, que precisa saber. Mas nós precisamos também prestar contas, né, obediência aos nossos líderes, né? E isso não é bíblico, né, o missionário independente. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Então, segundo, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E é uma verdade, né? O nome do Senhor ser glorificado no lugar na qual, né, a igreja está sendo enviada, né, e você poder se alegrar com isso, mesmo diante das lutas, das tribulações, passa, né? Aquele que vai para o campo sabe o que passa, né? Então, o adversário, ele não deixa barato, né? Então, ele realmente vem, né, afrontar, né, confrontar. Então, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, né, esse que comissionou, esse que chamou, ele garante e dá vitória. E, finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, nós ficamos, né, por aqui. Eu creio que esse estudo ele vai assim, abrir mais a nossa visão para a obra missionária. Né, por isso nós estamos aqui falando, relembrando, né, dessa igreja primitiva, da igreja de Antioquia, um modelo para a igreja moderna, contemporânea, que nós possamos, né, estarmos sendo desafiados a seguir, né, esse modelo, mas, antes de tudo, a obedecer à vontade daquele que nos comissionou. E eu queria ler a conclusão também. Diz assim: à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina, né? Então, quando a cultura de missões faz parte de uma igreja, verdadeiramente ela se torna uma igreja missionária. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Então, se nossa igreja investe em missões, orando, contribuindo e enviando, né, aqueles que têm o chamado no coração, é uma igreja missionária. Assim, a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, né, e contribuir, e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Então, quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas,
Ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lance inteiramente nas mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Então, quem capacita aquele na qual Deus está chamando é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, né? E tenhamos um domingo maravilhoso na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus.